Irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez aqui para compartilharmos juntos mais uma palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 10. Irmãos, a divisão, ela não faz parte do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse aos fariseus: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino não pode subsistir. Quer dizer, o seu reino não pode permanecer. Até os demônios, eles trabalham unidos. E o que nós vemos nos dias de hoje é uma vergonha, infelizmente, é com muita dor no coração que eu digo isso. Infelizmente, há muitas divisões no nosso meio, principalmente no nosso meio evangélico, onde há contendas, onde há muitos ciúmes. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já vem nos trazendo essa revelação há muitos anos atrás. Pois olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 10. O título diz assim, exortação à unidade. Diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A igreja, ela tem que pensar igual. A igreja, ela tem que ter o mesmo parecer. A palavra de Deus diz que o corpo de Cristo, ele não pode ser dividido. O Senhor Jesus Cristo, ele não está na igreja A. O Senhor Jesus Cristo, ele não está na igreja B. O Senhor Jesus Cristo, ele não está na igreja C. Quando eu falo assim, eu estou me referindo ao templo, parede, pedra. A placa da igreja, ela existe porque a igreja tem que ter um CNPJ. Mas o nome da igreja não quer dizer nada, não significa nada. Porque a igreja é cada crente salvo em Cristo Jesus em qualquer parte do mundo, seja aqueles que já morreram, ou aqueles que estão vivendo, ou aqueles que vão nascer ainda, que vão se converter em Cristo Jesus. Esses sim, que levam a palavra de Deus com muito amor, com muita integridade, que vivem a palavra de Deus, que são sinceros, que são transparentes na presença de Deus. Não é o evangélico que vai ser salvo, mas sim o justo, aquele que a sua justiça está em Cristo Jesus, aquele que é santificado em Jesus Cristo. É um crente aqui, outro ali, não vai subir uma igreja, uma placa de igreja. Muitos dizem, a minha placa, a minha igreja acerta, a minha é a igreja do Senhor, é a remanescente do Senhor. Pedro, Paulo, eles não tinham um CNPJ de igreja. A Bíblia somente ela nos relata que antigamente eles chamavam os cristãos, falavam aqueles do caminho, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é o caminho. Eles não tinham um nome específico de placa, de igreja, porque olha o que estava acontecendo aqui nessa igreja, versículo 11, Paulo dizendo para eles, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Foi alguém ali até Paulo e falou, olha Paulo, a igreja que você deixou lá em Corinto está havendo muita desavença, está havendo muita divisão, está havendo muita contenda. Então Paulo ele diz, olha, eu fui informado pelos da casa de Cloe, que está havendo muita contenda entre vocês. Olha o que ele diz no versículo 12, refiro-me ao fato, é sobre isso aqui, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, olha o que os membros ali da igreja de Corinto, a igreja de Coríntios estava dizendo, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. As pessoas estavam fazendo divisões nesse sentido. Olha, eu sou de Paulo. Aí o outro, meu irmão, falava, não, eu sou de Apolo. Aí o outro, não, sou de Cefas, que é Pedro. Aí o outro, não, sou de Cristo. Então estava havendo essa divergência. Por quê? Porque Apolo, ele foi um homem muito usado na presença de Deus. Aqui em Atos, capítulo de número 18. Atos, capítulo de número 18. Eu vou dar só uma pincelada aqui para você entender.
Olha o que a palavra de Deus diz sobre Apolo. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha o que diz no versículo 28, Atos 18, 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Então você vê que ele era um homem diferenciado, então ele era um homem ali admirável perante os olhos da igreja de Corinto. Porque aqui está dizendo que ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso de espírito. Era um homem que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele convencia publicamente os judeus provando por meio das escrituras que Jesus era o Cristo. Pedro, ao menos a sombra dele ao projetar-se nos doentes, os doentes eram curados. Paulo, pelos seus lenços e aventais, as pessoas também eram curadas. Quer dizer, eram homens diferenciados. Paulo era um homem que expulsava demônios somente, imagino eu, com o olhar, porque era um homem usado por Deus. Se os lenços e aventais de Paulo faziam suas enfermidades, suas vítimas fugirem, imagine quando esse homem olhava para uma pessoa que estava possessa. Então era um homem cheio da graça, cheio do Espírito. Mas o que eu quero dizer? Eram homens usados por Deus. Mas as pessoas estavam idolatrando esses homens. É como está acontecendo nos dias de hoje. A minha igreja é a certa, a minha é a certa. Mas olha o que Paulo ele diz a respeito disso. 1 Coríntios, continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Olha o que ele diz. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Ele está falando: por um acaso eu fui crucificado em favor de vocês? Por um acaso algum de vocês foram batizados em meu nome? Vocês foram batizados em nome de Cristo, em Cristo Jesus. E ele diz assim, dou graças a Deus porque a nenhum de vós eu batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Então Paulo ele tinha uma certa preocupação dele batizar as pessoas e as pessoas depois falar, olha, eu fui batizado em nome de Paulo. Por quê? Porque Paulo ele não quis ser adorado, ele não quis ser idolatrado, ele quis levar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz, versículo 15, versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, ou seja, eu batizei só alguns, mais ninguém. Porque no versículo 17 diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então quer dizer, ele diz o seguinte, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo era um homem sábio, instruído aos pés de Gamaliel, mas ele diz, eu não quis glória para mim, eu quis levar glória somente para Cristo. Então ele diz, ele está dizendo, pare com idolatria. A palavra de Deus está dizendo, pare de idolatrar a sua igreja, a placa da sua igreja. Pare de idolatrar o seu pastor. O meu pastor. Não trate as pessoas como super homens, super mulheres. Eles não são. Os homens são falhos. Os homens têm falibilidades. Os homens, me perdoe a redundância, mas os homens, infelizmente o homem, ele é limitado. Então Paulo está dizendo, não fui eu que fui crucificado por vocês. Vocês não foram batizados no meu nome. Aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, continuando, é a mesma coisa, Paulo batendo na mesma tecla. Olha o que ele diz, que essas pessoas são carnais. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Paulo está dizendo que essas pessoas que idolatram igrejas, que idolatram homens, porque você idolatrar uma placa de igreja e você idolatrar homem, é pior ainda você idolatrar a placa de igreja, que ele está falando de idolatrar homens, porque na verdade nessa época não existia placas de igreja, mas talvez ele falaria isso nos dias de hoje. Ele diz assim, versículo 2, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Ele está falando que essas pessoas são carnais, essas pessoas que ficam apegadas a homens. Olha o que diz o 3, ó. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Está andando segundo o homem, não está andando segundo Deus. Olha o que diz o versículo 4, ó. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ele tornando a falar de novo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quando você diz, o meu pastor amado, o meu querido santo, é o Valdemiro Santiago, o meu querido é o R.S. Soares, o meu querido é Edir Macedo, o meu querido é o Zezinho da esquina, é a Mariazinha, do Reteté de Jeová. Então você está andando segundo o homem, não segundo Deus. Olha o que diz o versículo 5, ó. Ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí ele diz, servos por meio de quem cresce, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Então quem planta não é nada, quem rega não é nada, quem é Deus que dá o crescimento. Somos apenas cooperadores de Deus na lavoura de Cristo. Somos apenas colaboradores, somos apenas cooperadores. Entendamos isso. Isaías ele já dizia que a nossa justiça é como trapos de imundície. Por mais que nós façamos e façamos para Deus nessa terra, ainda vamos continuar sendo miseráveis, pequenos, insignificantes. Porque na verdade a glória tem que ser dada a Deus. Deus, ele conhecendo o coração do homem, Paulo aqui instruído pelo Espírito Santo, ele sabe que o coração do homem é corrupto. Jeremias 17 diz isso. Então se o homem se ensoberbecer, entrar soberbo, deixar a soberba, o orgulho, a prepotência entrar no coração, ele vai cair. Porque se tem uma coisa que derruba o homem é o orgulho, é a soberba. Nossa, como eu sou usado, como eu sou de Deus. Paulo ele diz, ó, que ele recebeu um espinho na carne para não se ensoberbecer. Por quê? Porque ele sabe que o orgulho vem do diabo, a soberba vem do diabo e derruba o homem de Deus. Então ele diz, eu não sou nada, Apolo não é nada, quem é Deus que dá o crescimento. Então venhamos a entender isso, irmãos. Se você por um acaso você idolatra alguma igreja, não é pecado você admirar. Mas às vezes a gente fala tanto das outras religiões, olha, fulano de tal é idólatra, a imagem de escultura. Mas e nós? Será que não estamos sendo também idólatra? Quando vamos em um show de um cantor gospel ali, pegamos o celular e filmamos, tirando foto, aplaudindo, querendo beijo, querendo abraço, isso é idolatria, meu irmão. Será que não estamos idolatrando quando nós ali ficamos como fã-clube daqueles pastores? Não, todos nós somos aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Ele tem livre acesso ao trono da glória. Ele fala diretamente com o Pai. Lógico, ele tem que ter um pastor para instruí-lo, mas ele já foi privilegiado pela morte de cruz do Senhor Jesus Cristo, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho. Ele está agora, então ele pode ter acesso ao trono da glória. Ele não precisa de ficar bajulando o pastor, o meu pastor. Isso é idolatria, irmão. Isso é idolatria, o meu pastor é usado. No dia que o pastor, Deus o livre e guarde, que esse pastor ele venha cair, o que acontece? Essa pessoa se escandaliza, por quê? Porque a fé dela não estava firmada em Cristo Jesus, mas sim no homem. Por isso que Paulo diz para a igreja de Corinto, quando eu vim apresentar o meu evangelho para vocês, eu não o fiz com ostentação de sabedoria de palavra humana, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras humanas, mas sim no poder de Deus. Porque uma pessoa que tem a sua fé firmada no poder de Deus, ela não cai. Mas agora quando eu tenho a minha fé firmada no homem, nas palavras talvez, palavras eloquentes dos homens, o que vai acontecer? Eu vou cair, eu vou me desviar. Leia 1 Coríntios capítulo 2, Paulo ele diz, o título diz, o caráter da pregação de Paulo. Tá, na Bíblia João Almeida atualizada, fala assim, o título, o caráter da pregação de Paulo. Ele diz, irmãos, quando eu vim apresentar para vocês o testemunho de Deus, de Jesus Cristo, que no caso é o testemunho de Deus, ele diz o seguinte, eu não o fiz com ostentação de linguagem persuasiva, eu não o fiz com sublimidade de palavras, ou seja, com palavras bonitas, para vocês ficarem firmados em palavras, mas sim no poder de Deus. Quando um demônio era expulso,
quando uma pessoa era curada. Aquilo ali testificava o Senhor Jesus. Hoje que se banalizou muita coisa. Hoje o diabo entrou no meio de muitas coisas, mas naquela época não, era o poder puro de Deus, era o poder genuíno de Deus. Então, irmãos, creiamos nessa palavra. Não devemos idolatrar homens, pessoas. Amém? Eu deixo essa palavra de Deus com muito amor no meu coração para todos vocês, em nome de Jesus.